Palavra Verdadeira 3. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no coração de todos vocês. Hoje eu gostaria de trazer uma mensagem da Palavra do Senhor que está em Mateus capítulo 25, versículo 15, que nos diz assim a Palavra de Deus. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. Estou aqui trazendo mais uma mensagem no canal Palavra Verdadeira. Eu sou o pastor Edileudo e te peço que você não esqueça de deixar aí o seu gostei, é muito importante, tá? Se você não é inscrito no canal, também se inscreva no canal e também compartilhe esses vídeos. É uma forma de evangelizar, é uma forma de levar a palavra de Deus ao coração daqueles que precisam. Mateus 25, 15. A um o Senhor deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, de acordo à capacidade que cada um tinha. E depois ele se ausentou. Acho que todos conhecem a parábola dos talentos. E o que eu quero trazer com essa mensagem hoje é porque tem acontecido um fenômeno nos dias de hoje, no meio da igreja do Senhor, e que não é nada agradável. Infelizmente, quando uma igreja ela faz uma festa ou um culto mais especial, para que haja a presença maciça da igreja, para que possa muitas pessoas marcarem presença naquele lugar e prestigiar o acontecimento em relação à palavra de Deus, sempre há necessidade de trazer um pregador de nome, um pregador especial, uma banda famosa, um cantor famoso, para poder atrair o público. Como se a palavra de Deus ela não fosse boa o bastante, importante o bastante, poderosa o bastante para ser o motivo principal para reunir todas as pessoas, para congregar o povo de Deus naquele lugar. E eu gostaria de dizer, muitas vezes essa admiração exagerada e às vezes até fã-clube em relação a certas coisas ou a certas pessoas tem muitas vezes invalidado a palavra de Deus. E eu quero dizer o seguinte para você hoje: viva a sua própria história. Seja quem for, que seja importante, que seja especial, seja o que for, viva a sua história na presença do Senhor Jesus. Tenha o seu próprio testemunho. Viva a sua fé para você viver o seu próprio milagre, o seu próprio testemunho. Muitas pessoas estão vivendo daquilo que os outros testemunham, daquilo que os outros contam, como se o milagre de Deus não fosse também para você. Os milagres de Deus, as bênçãos de Deus são para todos. E conforme aqui diz a palavra do Senhor, o Senhor ele deu 5 talentos a um, deu 2 a outro e deu 1 a outro, de acordo à capacidade. Aquela pessoa que recebeu apenas 1 talento, aquele que tem pouco, que sabe pouco, que tem pouca habilidade, essa pessoa ela pode desenvolver esse talento. Ela pode descobrir através da palavra de Deus, através da oração, através da busca, ela pode desenvolver um gerenciamento para que ela possa assim ganhar outros talentos e possa evoluir espiritualmente na presença de Deus. E aí, essa pessoa que antes apenas admirava pregador tal, é uma pessoa que daqui a pouco vai começar a estar também pregando a palavra do Senhor. Admirava um cantor, uma cantora, daqui a pouco aquela pessoa está cantando muito bem, louvando o nome do Senhor, e no momento em que ela estiver cantando na igreja, a presença de Deus, o poder de Deus vai se derramar na vida dos irmãos, e Deus vai operar maravilha através da sua vida, ou através da vida dessa pessoa. E assim, queridos irmãos, nós precisamos viver a nossa própria história, a nossa história espiritual diante do Senhor. Não podemos viver da fé dos outros, não podemos viver do testemunho dos outros. Nós precisamos viver o nosso próprio testemunho, nós precisamos construir a nossa própria experiência diante do Senhor. Isso é viver a nossa fé. E aqueles talentos, de acordo à capacidade, é claro que sim, que cada um tem uma capacidade diferente. Cada um tem a sua capacidade, mas não significa que um é inferior ao outro. A Bíblia diz que aquele que ganhou 2 talentos, ele foi trabalhar para ganhar mais. E aquele que ganhou só 1, ele procurou enterrar aquele talento.
Então, o Senhor foi rígido com ele quando voltou, porque ele não fez nada com o talento. Mas cada um pode aumentar a sua capacidade. A capacidade às vezes é pouca espiritualmente, é limitada, mas a pessoa pode aumentar aquela capacidade e pode ganhar outros talentos. Daqui a pouco é uma pessoa que ora, que não orava, daqui a pouco é uma pessoa que já traz uma mensagem da palavra de Deus, quando na verdade era uma pessoa tímida. Eu, por exemplo, era uma pessoa muito tímida, e hoje eu, graças a Deus, chego nos púlpitos das igrejas, da casa de Deus, para levar a mensagem do Senhor, porque eu tinha minhas limitações, mas Deus ele operou na minha vida, eu dei lugar ao Senhor. Muitas vezes aconteceu lá atrás, eu sou músico, e eu tocando na igreja, muitas vezes o nervoso era tão grande, as limitações eram tantas, que no momento que eu ia tocar acompanhando um grupo, batia o nervoso, um desequilíbrio emocional, e de repente eu esquecia as notas e começava a errar tudo. E eu comecei um dia saindo para um culto de mocidade, eu ia tocar naquele dia, eu estava muito nervoso e eu estava achando que eu ia errar tudo, que eu ia esquecer, no momento que eu estivesse ali na frente de todo mundo e que eu ia errar. E eu dobrei o meu joelho no meu quarto e orei ao Senhor e repreendi. Eu disse: Senhor, hoje em nome de Jesus é a última vez que eu vou ficar nervoso e que eu vou errar tocando para louvar o Teu nome. Eu te peço que o Senhor derrame sobre mim a Tua graça e o Teu poder, e que de hoje em diante nunca mais eu vou errar ali alguma coisa que eu ensaiei para a glória do Teu nome. E quando eu cheguei ali no culto de mocidade, nós começamos a louvar o Senhor, o grupo louvando, e eu tocava guitarra na época, e eu toquei aquele hino e eu não errei nenhuma nota para a glória de Deus. E de lá para cá, irmãos, Deus abençoou a minha vida. E isso, o que é que aconteceu? Eu fui desenvolvendo o gerenciamento da minha vida espiritual. Aquilo que era uma deficiência na minha vida, aquilo que era uma carência, aquilo que era uma limitação, eu fui vencendo pela oração, pela dedicação. Isso é uma forma de gerenciamento espiritual da nossa vida. E os talentos eles vão aumentando para a glória de Deus, para serem utilizados na casa do Senhor. Então vamos viver a nossa própria fé. Vamos viver o nosso próprio testemunho. Não vamos viver a vida do outro, viver de expectativas do outro. Só vou para um culto, só vou para uma festa se tiver um cantor importante, se tiver um pregador de nome, se tiver alguém que realmente possa me atrair ou chamar minha atenção. Eu quero dizer que o que existe de mais importante num culto, numa festa, numa festividade, seja lá no que for, é a palavra de Deus e a presença do Espírito Santo. Isso é o que é mais importante. E infelizmente nos nossos dias isso não tem sido uma realidade. As pessoas vão aonde tem alguém, entre aspas, famoso. Porque famoso mesmo para mim é Jesus. Importante mesmo para mim é a palavra de Deus. Então, queridos, que nós possamos viver a nossa própria fé, que nós possamos viver a nossa própria experiência pessoal, que nós possamos levar o nosso próprio testemunho, viver a nossa fé na presença do Senhor. Por exemplo, Abraão, ele tinha fé, e nós vamos ficar o quê? Citando só a fé de Abraão? Quando estivermos pregando, é maravilhoso citar Abraão como exemplo, mas também cite a sua fé. Algo que você exercitou a sua fé, que Deus fez através da sua fé na sua vida ou na vida de alguém. Davi era um homem de determinação na presença do Senhor desde a sua adolescência. Mas a gente vai ficar o quê? Citando só a determinação de Davi? É válido, é importante, é maravilhoso fazer uma comparação usando a vida de Davi como exemplo. Mas também use a sua determinação. Em algum momento você tem que ter determinação na sua vida para servir a Deus, para seguir em frente, para vencer uma luta, uma batalha, uma provação, uma tribulação. Seja determinado, seja determinada para você vencer aquilo que está diante de você. Se tem uma muralha, derrube em nome de Jesus. Tem um monte, salte esse muro, esse monte, passe, transporte esse monte para o meio dos mares. Se seja lá o que for, o obstáculo, a barreira que está na sua frente, que seja vencida pelo poder do nome de Jesus. Viva a sua própria experiência. Em nome de Jesus, não espelhe a sua vida, a sua vivência, esperando só o que vem da vida do outro.
queira, deseje viver a sua própria experiência com Deus, e isso é maravilhoso. Amém? Vamos orar nesse momento para que Deus possa abençoar e haja multiplicação de talentos, para que os irmãos, a igreja do Senhor, muitos possam aprender o gerenciamento da sua vida espiritual, para que você possa se desenvolver na presença de Deus. Não se acostume a ficar quietinho lá no banco, sem participar, sem fazer absolutamente nada. Queira fazer alguma coisa, comece lendo um versículo na palavra de Deus, comece cantando um corinho, comece fazendo uma oração, e você vai ver como é maravilhoso semear espiritualmente na presença de Deus, e daqui a pouco você estará fazendo uma grande colheita e haverá multiplicação dos talentos. Senhor querido e eterno, em nome de Jesus, eu quero te pedir agora, Senhor, que o Senhor possa abençoar e, através do Espírito Santo, ensinar o gerenciamento espiritual, Senhor, na vida de cada um desses irmãos, que eles possam entender que o Senhor Jesus é aquele que capacita, é aquele que ensina, é aquele que abençoa. Portanto, Senhor, que o Senhor possa alcançar cada coração e que o Senhor possa, meu Deus, através do nome de Jesus, através do Espírito Santo, que é o maior professor, ensinar, Senhor, os caminhos pelos quais nós haveremos de ganhar outros talentos para a glória do nome de Jesus, para assim estarmos pregando a palavra do Senhor e sendo útil na casa de Deus, sendo vasos, sendo instrumentos na mão do Senhor, instrumentos espirituais, canais de bênçãos utilizados pelas mãos de Deus. E assim, meu Deus, que os teus filhos sejam vasos em tuas mãos, utilizados na tua casa, Senhor, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Portanto, meu Pai, eu te peço essa bênção agora para a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com a vida de todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não esqueça de compartilhar os vídeos do canal Palavra Verdadeira. Amém? Glória a Deus. Palavra Verdadeira 3.